ótimo, de novo. Segunda vez, né? Segundo programa que eu apareço. Deu uma louca no programa. Boa noite, começa agora o Web Divan. O Web Divan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli, como vocês estão vendo aí. E apresento o Web Divan junto com meu amigo, psiquiatra, psicanalista, parceiro lindo, maravilhoso, Edu Martins. Boa noite, Edu. Boa noite, Rê. Boa noite para vocês que estão em casa. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o professor Dr. Tami Ayush. Ele é psicanalista, professor titular da Universidade Lille-3, na França, e está aqui como professor convidado na psicologia da USP, como professor estrangeiro convidado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui no Web Divan, ainda mais para falar de um assunto, né, como esse. Não podia ser ninguém mais especial do que o Tami. O Tami, né, além do que o Eduardo falou, tudo isso que o Tami... Eu falei para o Tami, né, se a gente começasse a falar sobre ele no começo do programa, 10 minutos de programa, o Paulo Ragazzi não ia entrar no programa. Aliás, Paulo, a gente vai dar uma atrasadinha, tá? O programa é mais nosso hoje do que... A TV vai ficar mais nossa hoje, porque a Tami tá aqui e a gente tem que prestigiar, né? Além de psicanalista, ele também tem formação em filosofia, literatura inglesa, psicologia clínica, é isso. Mestrado, 2 mestrados, um doutorado, um currículo extenso, ou seja, então a curiosidade e o interesse em tudo que é humano é evidente, né? Presente, sim. Começou daí, Tami, eu vi que você fez primeiro filosofia. Fiz. Foi aí que começou o seu interesse por um ser humano. Exatamente. E por que estudar psicologia depois? Na verdade, eu acho que psicologia e filosofia são muito vinculadas. Eu estudei filosofia contemporânea do século XX e fiquei trabalhando com o autor Merleau-Ponty, que trabalhou muito com a psicanálise. Isso me levou a estudar a psicanálise, primeiro de forma teórica, e logo me formei fiz análise pessoal e me formei numa sociedade de análise e comecei clinicando também. E atende até hoje, clínica? Atendo, sim. É difícil ser psicóloga, psicanalista, sem atender, né? É onde mesmo. a gente coloca e vê a prática de toda a teoria que a gente estuda, eu acho. Porque a teoria nasceu assim, né? Na psicanálise, a teoria veio, a prática é soberana, né? Se a gente precisar mudar alguma coisa, que a prática mude a teoria e não que a teoria mude a prática. É mesmo isso, ou seja, isso foi aquilo que descobri quando passei da filosofia para a psicanálise, e para a psicanálise praticada, é que a abordagem é totalmente diferente. Você pode ficar discutindo as teorias de forma muito acadêmica, teórica, conceitual, mas isso não tem nada a ver com o fato de praticar e de ter uma abordagem, uma entrada na teoria que vai mudando totalmente. E isso que você acaba de dizer, que acho que no que diz respeito à psicanálise, não podemos ter uma teoria engessada, dogmática, que não dê para mudar em função das mudanças da história que temos e das mudanças da clínica e dos pacientes. A teoria existe só para servir os pacientes. Como, por exemplo, o que a gente vai falar hoje, né? É? Hoje o nosso tema do programa é a cura gay, né? A dita cura gay, a gente vai falar sobre isso, questionar um pouco isso. Mas é um tema extremamente contemporâneo, né? Mesmo a homossexualidade, ela muda, a visão clínica da homossexualidade muda conforme a época, né? Então, se a gente não está na prática, o que aquela teoria vai servir para a gente para trabalhar aquilo, né? A homossexualidade, por exemplo. É mesmo. Ou seja, infelizmente, às vezes a teoria pode ter uma função defensiva. Existem psicanalistas, infelizmente, que usam a teoria para se defenderem do desconhecido da clínica, daquilo que não foi pensado de antemão e que vem questionar totalmente, e que vem questionar também o papel do psicanalista. Porque acho que o papel do psicanalista não é tentar encaixar qualquer pessoa numa categoria, mas tentar, ao revés, escutar aquilo que é muito singular, muito subjetivo, muito específico a essa pessoa. E, portanto, se a teoria está enfrentada ou confrontada a novidades da clínica, ela é que tem que mudar e evoluir. Porque não, a mera ideia de uma teoria fixa
é antipsicanalítica, na verdade. Freud dizia, por exemplo, que trata-se de não substituir o andaime ao prédio, ou seja, se considerássemos a teoria como uma construção, seria, sobretudo, um andaime, mas nada definitivo. E não temos que, ou seja, abordar essa teoria como se fosse um prédio já definitivo, já construído, acabado. É interessante quando você fala dessa teoria defensiva, porque essa defesa é implícita ao ser humano frente ao que não conhece, né? Exatamente. Não deixa de ser uma forma de preconceito, uma forma de fobia, né? Então, na questão da cura gay, né? A homofobia, né? É uma fobia, é um medo, né? Então, geralmente, a gente teme o que a gente não conhece. Daí cria uma série de preconceitos ou de teorias defensivas, aí no caso de alguns psicanalistas, né? Para se defender de algo que não conhece e que teme. Então, isso é um ponto muito central, eu acho, né? Dessas questões de leis anti-homossexualidade ou de pessoas que são contra essas novas famílias e novas formas de casamento, né, de união entre as pessoas do mesmo sexo, e, enfim, entre psicanalistas também que se perdem um pouquinho nesses gestos teóricos. A né? gente, mesmo a gente recém-formada, e digo como psicóloga, né, porque quando você vai para a sociedade já fazer formação em psicanálise, eu acho que você já tem uma outra cabeça ali, né? Mas quando a gente se forma na faculdade, na primeira faculdade, a teoria é tudo, né? É nosso grande apoio. Por mais que a gente faça um pouco da prática, sim, a gente não sabe como aquilo funciona de verdade. Sim, a prática vai dando para a gente, vai ensinando a gente a prática pessoal, né? Se submeter à análise. Exatamente. E atender. Por isso que no começo eu acho que pela insegurança, é isso mesmo, é fobia, medo, insegurança, a teoria, a gente se apoia nela, né? Como se ela fosse a grande verdade. Mas é óbvio que aqui a gente vai, se eu e o Edu, a gente começar a falar de coisas teóricas e de psicanálise, a gente vai ficar 2 horas falando disso, né, Edu? Bora, né? Não tem Bora! fim. Vamos Bora. falar da cura gay, né? Vamos falar da cura gay. Bom, antes de mais nada, uma pergunta, né, ampla. O que vocês acham disso, da cura gay? Ok. Você quer responder? Não, fica à vontade. Eu acho muito estranho. Muito estranho. E, bom, eu vou falar de um ponto de vista psicanalítico, que talvez tenha terapias que têm uma abordagem diferente, mas no que diz respeito à psicanálise, não faz nenhum sentido falar de cura gay. Não faz nenhum sentido, primeiro porque homossexualidade não é doença, é uma escolha de objeto que pode ser psíquica, pode ser agida, ou seja, atual, digamos, numa prática sexual, e isso é um dos componentes do ser humano, como muitos outros componentes. Então, a homossexualidade não tem que ser tratada como sintoma, como uma formação doente da psique. Então, por isso, uma posição de um psicanalista ou de uma psicanalista que pretendesse curar a homossexualidade não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Isso já no início, nos primeiros textos de Freud. Ele tomou posição de forma bem explícita, bem clara, dizendo que não fazia sentido tentar curar a homossexualidade, que a homossexualidade não é uma doença. Aliás, ele estava falando dentro de um contexto histórico bem particular, no final do século XIX, que é um contexto de, vamos dizer, de psiquiatria, de medicina, que tentou, na verdade, uma coisa bem, vamos dizer, um pouco revolucionária. Muitos psiquiatras do século XIX tentaram decriminalizar a homossexualidade, porque tinha leis no século XIX, sobretudo em países de fala germânica, de fala alemã. Na Prússia tinha uma lei que era o artigo 175, que criminalizava a homossexualidade.
Então, o que tentaram os médicos daquela época era, uma maioria deles, era tirar a homossexualidade de uma abordagem jurídica, de uma abordagem penal, que a criminalizasse, mas, ao mesmo tempo, para fazer isso, eles acabaram produzindo uns saberes, uns discursos sobre a homossexualidade, dizendo que a homossexualidade aparecia como uma anomalia no desenvolvimento psíquico, sexual das pessoas e que, portanto, não devia ser abordada pela lei, pelo jurídico, mas pela medicina. Então era vista como um desvio de uma suposta norma, como se existisse uma trajetória, um desenvolvimento normal, né, uma regra. Então, a homossexualidade, acho que não só a homossexualidade, né, outras formas de atos sexuais ou de preferências sexuais e de fetiches também eram vistos como um desvio de uma norma, é isso? Exatamente, ou seja, e isso foi, ou seja, historicamente era interessante ver como aconteceu isso, porque por motivos de descriminalizar, eles acabaram patologizando e acabaram definindo formas de sexualidade que antes não tinham tanta importância, ou seja, não eram abordadas desse jeito. Antes, a palavra homossexualidade foi inventada em 1869 por um psiquiatra, e antes não se falava de homossexualidade. Nem de heterossexualidade. Nem de heterossexualidade. E é isso exatamente. Qualquer tipo de sexualidade era vista como normal, né? Não era necessariamente vista como normal, porque tinha, vamos dizer, algumas coisas. Cada época histórica tem coisas que valoriza e coisas que proíbe. Então, por exemplo, vamos lembrar na Grécia antiga, a prática de sexo entre pessoas do mesmo... o ato sexual entre pessoas do mesmo sexo era algo comum e praticado. Era. Inclusive fazia parte da sociedade, do desenvolvimento do indivíduo. Fazia parte, agora, dentro de uma codificação especial, que não não dava importância à prática mesmo, mas dava importância ao fato dessa prática se inserir dentro de uma organização social, que uns tipos de práticas podiam ter lugar, eram valorizados, outros tipos não. Mas isso não tinha nada a ver com homossexual, heterossexual. Aliás, não se falava nem nesses termos ainda, né? Não, obviamente não. E foi no século XIX que apareceu essa prática quanto prática particular, a homossexualidade. E isso que você disse, que é muito interessante, é que quando apareceu a homossexualidade, o resultado foi que a homossexualidade é que definiu, de certa forma, o surgimento do termo heterossexualidade. Porque quando a psiquiatria tentou definir as práticas sexuais e classificá-las, falar em termos de categorias, ela definia essas práticas como desvios e, claro, a categoria de desvio dá lugar à ideia de que tem uma norma. E foi assim que se instituiu a norma da heterossexualidade no século XIX. Antes, não pensávamos nesses termos. E acho que é muito importante, hoje em dia, lembrar que estamos historicamente situados numa forma de encarar as coisas, de abordar as coisas, que tem a ver com essa tradição psiquiátrica. Totalmente influenciados por esse movimento do século XIX até hoje. Exatamente. E agora, acho que a grande revolução de Freud foi que ele, por um lado, se situava totalmente nesse ambiente psiquiátrico, nessa classificação das formas da sexualidade, mas, por outro lado, ele desenvolveu a psicanálise que subverteu totalmente essa visão das coisas e subverteu a ideia de que tenha uma norma na sexualidade. Isso é muito importante. Acho que uma das grandes, digamos,
um dos grandes descobrimentos da psicanálise é precisamente ver que sexualidade, em geral, não tem nada evidente, não tem nada natural. A sexualidade humana não procede da natureza, se é que pudéssemos um dia aceder diretamente à natureza, porque a natureza não acedemos. Sempre acedemos a partir de uma interpretação cultural daquilo que consideramos que é natural. Ou seja, então o ser humano não é animal, né? Por mais que exista uma natureza humana, nós temos um outro nível, que é a razão, que é a consciência, que são outras formas de percepção do mundo que diferenciam a gente enquanto dos animais. Então, eu acho importante você falar isso, porque esse é um argumento muito usado, né? Tanto por algumas religiões, quanto por alguns curadores aí, né? Que dizem que não é natural, porque o natural seria homem e mulher, sexualidade genital e ponto, né? Só que a gente tem que lembrar que o ser humano sente prazer no sexo de diversas formas, né? Acho que em termos culinários e sexuais, o ser humano é extremamente criativo. Né? Porque a gente não tem como animal só o olhar para fora, a gente tem o olhar para dentro. E talvez esse reconhecimento dos desejos faça com que a gente perceba o nosso desejo pelo outro, ou do mesmo sexo, ou do sexo oposto, que é diferente no animal, ele vai procriar por instinto. Exatamente. Né? E nós não. Nós não. Eu brinco com uma conhecida, que falando de culinária agora um pouco, que ela, outro dia estava tentando me convencer dessa questão do leite, que o homem tem alergia à lactose, porque o homem é o único bicho que não toma leite depois de... o único bicho que continua tomando leite depois que cresce, né? Quer dizer, todos os animais só tomam leite quando são bebês, depois param de tomar, e o homem é o único que continua tomando e ainda toma o leite de uma outra espécie, que não é a sua, né? E daí eu brinco com ela, eu falo, bom, se os animais soubessem cozinhar 1/10 dos pratos culinários que são feitos com leite, né? Se o animal soubesse fazer iogurte, pudim, doces de leite... Leite condensado. Leite condensado. Tenho certeza que eles iam continuar tomando leite, porque não é só pela nutrição. A gente não come proteína, por mais que isso esteja na moda agora, né? Vou comer proteína e carboidrato. A gente tem vontade, a gente tem desejo, a gente imagina, a gente sente o gosto da comida sem ter a comida na boca. Quer dizer, não sei se os animais sentem isso ou não, e aqui não interessa pra gente. Mas, de fato, assim, nós não somos como o resto da natureza. Né? Não é simples assim. Né? É mesmo, é mesmo. Ou seja, acho que uma diferença principal, uma diferença principal é precisamente isso. Você, Renata, falou do instinto, e que para a psicanálise não se trata de instinto, se trata de pulsão. O que quer dizer isso? Quer dizer que, segundo Freud, o homem não está regido por instintos, ou seja, comportamentos genéticos transmitidos de geração em geração, inalteráveis e totalmente naturais. O instinto sempre tem um objeto. Por exemplo, digamos, a fome vai ter um objeto para o animal, e um herbívoro não vai poder comer carne. No humano, não é um instinto que rege o comportamento, é a pulsão. E um dos grandes descobrimentos de Freud era de ver que a pulsão não tem um objeto que seja definido de antemão. Ou seja, essa ideia de que estou cheio de pulsões, mas essas pulsões vão tentar se satisfazer, mas não tem objeto predefinido para a satisfação de qualquer pulsão. Eu, como você disse, se tenho fome, posso comer leite, posso beber leite, posso comer várias coisas. E do mesmo jeito para a sexualidade. A sexualidade não procede de instinto, procede de pulsões. Agora, os destinos dessas pulsões vão ser regidos não pela natureza, mas pelo contexto social onde eu estou, onde me inscrevo. E essas pulsões vão ter que se limitar, se inverter, se sublimar, ou seja, achar um destino que seja compatível com a minha sobrevivência e a minha sobrevivência dentro do grupo cultural onde estou. A gente não escolhe o objeto da pulsão, né? Então, a gente não escolhe. A pulsão, ela
Como, por exemplo, isso, o desejo sexual por uma pessoa do mesmo sexo. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Não é uma escolha, mas é um desenvolvimento psíquico que fez que dentro das múltiplas possibilidades, essa foi salientada. Mas podia ter destacado outra. Isso é importante falar porque é usado o termo, né, escolha de objeto. E muita gente confunde a escolha de objeto como se fosse uma escolha consciente, racional, do tipo, eu quero o vermelho e não o azul. Né? Não é esse tipo de escolha, então, quando se diz pela psicanálise, escolha de objeto. Porque quem está escolhendo é a pulsão, né? Não é a consciência, nesse sentido, a pulsão que vai em escolha ao objeto, em direção ao objeto. É mesmo, ou seja, ela, no desenvolvimento dela, a pulsão, acaba encontrando objetos e, no contexto social onde estou, alguns objetos são mais valorizados, outros menos. E o objeto com o qual que termino escolhendo, entre aspas, é aquele objeto que, de certa forma, me providenciou uma forma de equilíbrio psíquico. Mas esse equilíbrio não é definitivo, pode mudar. Se, vamos dizer, a heterossexualidade também é uma forma de resolver conflitos psíquicos, que deu lugar a essa escolha de objeto. Mas agora, isso não quer dizer que seja a única forma de resolver esses conflitos psíquicos. Tem tantos conflitos psíquicos nos ditos heterossexuais, como nos ditos homossexuais, como em qualquer pessoa, na verdade. Então, aí é um ponto muito importante, né? Seria mutável isso? Então, veja, eticamente, pessoalmente, e acho, na minha forma de ver a psicanálise, acho que não é mutável. Não é mutável no sentido que o fato mesmo de tentar mudá-lo não faz sentido. Não faz sentido porque não se trata... Se um paciente vai para um terapeuta ou um psicanalista e pede que essa opção sexual seja mudada, e se o terapeuta ou o psicanalista respondesse diretamente, ele não está escutando aquilo que está apresentando o paciente. Ele está colocando as suas próprias visões das coisas, as suas próprias valorizações subjetivas, em vez do desejo próprio do paciente. E das angústias que estão por trás. E das angústias que estão por trás, etc. E agora, mais teoricamente, se nos remetemos ao que escrevia Freud, ele escrevia bem precisamente que a opção sexual não dá para ser mudada, que a homossexualidade não dá para ser mudada, que o máximo que se pudesse fazer para alguém que pedisse de reverter a homossexualidade, entre aspas, seria abrir essa pessoa pela bissexualidade psíquica, pelo fato que pode se colocar tanto de um lado como do outro, que tem, ou seja, a hipótese da psicanálise é que temos todos uma bissexualidade psíquica. Então, Freud dizia assim, fica tão difícil e tão absurdo tentar transformar um homossexual em heterossexual do que tentar transformar um heterossexual em homossexual. A única coisa que se pode fazer é abrir para essa possibilidade de bissexualidade. E abrir para essa possibilidade de bissexualidade não quer dizer que vai levar à prática ativa da bissexualidade, mas que vai acompanhar o paciente no fato de que a organização psíquica tem a ver com uma multiplicidade, tem a ver com várias possibilidades, e que agora depende do desejo do paciente qual possibilidade é escolhida. E não tem que depender do desejo do psicanalista. Os internautas me perguntam às vezes, né, que, não sei se você já ouviu falar, mas se fala muito que a psicanálise, ou mesmo toda a psicologia, diria que o ser humano, como você disse, tem a possibilidade, é bissexual. Né? A psique seria bissexual, né, num primeiro momento. Depois aí a gente vai colocando, né, o olhar em algumas coisas pela pulsão. Mas já me perguntaram bastante vezes aqui se o normal, aspas, seria sermos bissexuais.
e que a escolha não seria uma escolha psíquica e sim social? Então, pode me precisar um pouco a sua pergunta, porque não entendi exatamente. Somos naturalmente bissexuais? O problema da pergunta é esse naturalmente. Não tem natureza. Não tem natureza. Tem, acho, um contexto social, cada vez histórico, que determina e valoriza algumas coisas mais do que umas outras. Agora, dentro desse contexto social, todos temos que nos colocarmos para achar um equilíbrio, para tentar resolver os nossos conflitos psíquicos e que isso gere, não fique gerando muito sofrimento psíquico. Agora, psiquicamente, segundo Freud, somos todos bissexuais, psiquicamente. Porque existe uma confusão também do que é o bissexual, né? Assim, do que é a sexualidade da alma, digamos assim, não sei se a gente pode dizer dessa forma, e o ato sexual. Quer dizer, a homossexualidade, por exemplo, não é só o sexo entre pessoas, entre dois homens ou entre duas mulheres, né? Sexualidade está além do ato sexual, né? Sexualidade tem a ver também com uma orientação ou, de repente, um investimento de uma libido, de uma energia sexual em direção a diversos aspectos da vida, né? Então, de repente, o clube do Bolinha, o clube da Luluzinha, a noite das mulheres, que as mulheres saem, elas se divertem, ou os caras que vão, só os amigos, só os homens, isso não deixa de ser homossexual. Quer dizer, existe uma atração, existe um investimento energético, de uma libido, por pessoas do mesmo sexo. Não necessariamente o ato sexual. Você não vai para a cama necessariamente com a pessoa do mesmo sexo. Mas você tem outras atividades daquele universo do mesmo sexo e do sexo oposto. Então, quando se diz que o humano é bissexual, é porque ele se interessa por esses dois universos, pelo masculino e pelo feminino, e que traz dentro de si partes masculinas e partes femininas, né? Então, naturalmente, né, voltando para os internautas, o naturalmente bissexual, que às vezes vocês me perguntam, seria isso, né? E não o ato em si. Apesar de que o ato, como você disse, vem de contextos sociais. Por exemplo, a gente está numa época onde a homossexualidade é mais permitida, mas principalmente para as mulheres. Né? Então, um casal introduzir uma mulher na relação, né, para ter o ato sexual com mais uma mulher, ok, a mulher ficar com a mulher e tal, mas o homem não. Então, isso prova o quanto é de contexto social, né? Quer dizer que a gente tem mais capacidade de ficar com uma pessoa do mesmo sexo do que os homens? Não, isso é social. Isso é social, e acho que isso também tem a ver com duplo sentido do termo sexo, na verdade. Ou seja, sexo remete tanto à sexualidade quanto a, vamos dizer, posicionamento de gênero. Aquilo que eu chamo, por exemplo, sexuação, ou seja, identificação de gênero. Aquilo que você estava falando que seria mais permitido que entre mais uma mulher num casal heterossexual, mas que o contrário, mais um homem, não seria permitido, tudo isso. Isso tem a ver com sexuação, ou seja, com papéis de gênero. Crescemos, desde que nascemos, crescemos em prescrições de gênero, ou seja, quando chegamos para esse mundo, já estamos identificados como menina, menino. O quarto já está azul. Exatamente. Menino, o quarto da menina já está né? cor-de-rosa. Brincadeiras, revistas, mídia, nome, tudo. Absolutamente. Inclusive a forma mesmo em que os nossos pais ou as pessoas que cuidam de nós nos levam no colo, ou seja, não se leva no colo da mesma forma uma menina ou um menino, não se fala da mesma forma um menino ou um menino. Então, isso quer dizer que a identidade sexual, a identidade de gênero é construída pela sociedade. E nos identificamos como homens, como mulheres, mas também podemos nos identificarmos nem como esse padrão de homem, nem como esse padrão de mulher. Isso é sexuação, identidade de gênero.
Na cultura atual, ainda que seja bastante diferente de há uns 50 anos, ainda prevalece uma certa violência de gênero, na verdade. Violência de gênero que tem muitas manifestações, por exemplo, na violência doméstica, manifestações na desigualdade no trabalho entre mulheres e homens, manifestações. E ainda está prevalecendo uma certa valorização do masculino. Então, esse masculino tem que ser definido como aquilo que não é feminino de nenhum jeito, que não pode deixar nenhum espaço para uma feminização, porque senão o padrão ficaria problemático. Então, por isso que esse papel de gênero é que nos leva a desenvolver algumas sexualidades ou outras sexualidades. E sexualidade em psicanálise é uma coisa bem ampla, como você dizia. Não se trata de prática sexual. A psicanálise não tem nada a ver com prática, não se importa pelas práticas sexuais, porque a psicanálise não é nem uma moral, nem uma sexologia. Ela se importa, se ocupa dos processos psíquicos que levam a tal prática ou a tal outra prática. E sexualidade em psicanálise é uma coisa bem ampla. Como você dizia, trata-se de prazer. Uma das hipóteses de Freud é que uma das regras principais da psique é o princípio de prazer-desprazer. Ou seja, o que posso fazer para evitar ter qualquer tipo de desprazer e para ir acumulando prazeres. Então, um ponto importante que eu acho que eu gostaria de colocar é o seguinte: se a psicanálise diz que a psicanálise não tem certo, não tem errado, não tem uma moral, certo? Não tem uma norma também, teoricamente. Né? A gente sabe que tem psicanalistas que vêm de uma outra forma e tentam colocar a psicanálise como algo normativo. Né? Já o olho religioso, muitas religiões tentam, até por tentar dar conta desse caos que é o universo, desse caos que é o nosso mundo interno, colocam algumas normas. Né? Então isso é muito da religião. Isso pode, isso não pode, isso está certo, isso não está, isso é pecado, isso não é pecado. Né? Agora, esses projetos de lei, como por exemplo a cura gay, entre aspas, né? Que são projetos que têm um viés religioso muito importante, não só no Brasil, como também em alguns movimentos anti-homofóbicos, por exemplo, anti-homossexualidade, ou enfim, no mundo afora. Ou seja, são projetos religiosos, mas que vão se articular de conceitos, ou vão utilizar alguns conceitos da psicologia, da psicanálise, para colocar em prática esse projeto. Ou seja, esse projeto específico da cura gay aqui no Brasil era um projeto de uma bancada religiosa, mas que queria atuar através do Conselho Federal de Psicologia. Né? Então, como que a religião faz uso da psicologia e da psicanálise para tentar colocar norma, já que psicologia e psicanálise, teoricamente, não teriam uma norma. Né? Ou seja, extremamente paradoxal isso. Como é que você vê esse movimento também? Então, eu vejo esse movimento dessa forma. Eu acho que, como qualquer teoria, como qualquer perspectiva de produção de saber, a psicanálise está localizada, situada numa época histórica. Então, tem duas coisas, acho, na psicanálise. Tem o processo psicanalítico, que é aquilo que é almejado dentro da clínica psicanalítica, que é um processo de elaboração que se faz entre um analisante e um psicanalista, ou uma psicanalista, que é o processo de elaboração do desejo próprio dessa pessoa. Esse processo psicanalítico tem algumas regras que implicam que nunca se trate de colocar o desejo do psicanalista em vez do desejo do analisante ou da analisante. Nunca. Ou seja, que eu não pretendo, como psicanalista, mudar qualquer coisa do comportamento do analisante ou da analisante. Se um analisante vem e me diz, amanhã vou me divorciar, etc.,
Claro que eu tenho as minhas próprias formas de considerar o que é o casamento, o que é o divórcio, etc. Mas eu devo precisar não colocar as minhas representações do divórcio, o meu desejo relativo ao casamento ou ao divórcio, em vez disso. Isso é o processo analítico. Agora, a psicanálise é também um arcabouço teórico, uma teoria, um corpus teórico que foi desenvolvido por Freud e pelos pós-freudianos. E essa teoria, essa produção de saber, como qualquer outra teoria, está inscrita na época histórica na qual ela surge. Então, tem coisas que o próprio Freud está falando ou falou que são coisas que têm a ver com as representações da época dele. Da sociedade onde ele vivia, da sociedade onde ele vivia, etc. Então, por isso que Freud, por exemplo, teorizou um complexo que se chama complexo de Édipo e deu um modelo desse complexo de Édipo que é a relação da criança com a mãe e o pai e uma relação ambivalente de identificação, mas também de amor e também de ódio. Essa modelização que Freud deu do complexo de Édipo tinha a ver com a configuração da família no final do século XIX, família burguesa, com mamãe, papai e as crianças. Que era o núcleo da sociedade. Que era o núcleo da sociedade. Por isso que, em alguns textos, Freud desenvolveu a ideia de que, para resolver de forma, vamos dizer, entre aspas, equilibrada, um complexo de Édipo, tem que se passar por aquelas etapas de relação com mãe, com pai, etc. Agora, isso tinha a ver com a sociedade daquela época. Agora, hoje em dia, em muitos países, temos configurações familiares, sociais que são diferentes. Temos famílias monoparentais, temos famílias separadas e recompostas com pai, padrasto, mãe, madrasta, etc. Temos famílias homoparentais também. E então, esse complexo de Édipo tem que ser revisitado em função dessa clínica. Então, o que é o processo psicanalítico aqui é precisamente que a criança vai passar por conflitos, que esses conflitos podem ser elaborados logo. Mas o que é não processo psicanalítico, o que fica fora do processo psicanalítico, é a roupagem que a teoria usa para apresentar isso. A roupagem que Freud usou era a roupagem da família clássica do final do século XIX. De Viena. De Viena. De Viena. Existe, né? Eu nem vou me aprofundar nisso, porque senão a gente vai aqui começar numa discussão teórica, né? Eu sou psicóloga analítica. Então, existe um grande boato, né? Assim, diz que tanto a visão de sexualidade que o Freud, né, tava incluída essa visão histórica, onde ele vivia, etc., como do Jung também. E por isso eles tinham uma visão de sexualidade tão diferente. Até porque a prática deles sexual era diferente. Mas aí já é uma outra história, né? Se a gente começar a discutir a prática sexual, como Freud ou como Jung vinha a sexualidade, a gente vai longe aqui. É uma outra história, mas é importante, é legal você ressaltar isso, porque foram pessoas que escreveram essas ideias, né? Isso é sempre importante E a gente está apoiado nisso. De alguma forma, a gente se apoiou nisso para desenvolver. Nós somos pós-jungianos, pós-freudianos, se apoiou nisso. E realmente, se a gente está dentro de um contexto histórico e aquela pessoa, né, baseado em toda a teoria, claro, se foram grandes estudiosos, é lógico que tinham o que eles sentiam sobre aquilo no desenvolvimento da teoria. E eles tinham formas de exercer a sexualidade muito diferentes um do outro. Eram dois homens muito diferentes. A gente pode fazer um programa só sobre isso, eu e Edu aqui, a gente faz né? A gente faz assim uma coisa Freud. No mínimo divertido. Isso a gente vai fazer um dia, Edu. Vamos fazer um programa sobre isso. Mas deixa eu fazer a pergunta dos internautas, meus queridos, que estão aqui no chat. Vocês viram agora às 15 horas, Ana? Um beijo para você, minha querida Eli. Um beijão para você. Vocês estão conhecendo hoje o Eduardo, nosso psiquiatra psicanalista, o Eduardo Martins, que está aqui comigo e vai apresentar o programa Web Divan agora comigo. São internautas muito antigos que estão aqui, novo horário, nova pessoa, novo tudo. Nossa, novo tudo diferente. Nova casa, novo estúdio, novo tudo. A Ana fez vários comentários ao longo, né, da sua fala. Sim.
reforçando a questão, os pais são apontados como os maiores responsáveis pela aquisição da identidade dos estereótipos de papel de gênero dos filhos. Não sei se só os pais, né, mas o contexto todo, né, faz com que a gente se desenvolva de uma determinada forma. Eu acho que tem uma visão que está entre a psicanálise, a sociologia, também outras teorias que chamam teorias, estudos de gênero. A família, os pais, são apenas uma transmissão entre a sociedade e a criança. Então, a família, os pais vão reproduzindo aquilo que é valorizado na sociedade. Então, aqui não se trata de denunciar os pais ou de dizer que são responsáveis de qualquer coisa. Porém, por outro lado, eles vão transmitindo coisas que são as coisas sociais, as visões certas e erradas. A família, então, é o primeiro grupo onde um indivíduo se insere. Começa a conhecer o mundo, né? Ou seja, a visão, vamos dizer, maioritária é assim. Agora, tem outros contextos onde essa visão da família é diferente. Ou seja, sei lá, tem contextos etnológicos, culturais totalmente diferentes, onde essa família nuclear não existe. Na África, na Ásia, sei lá, o modelo dos kibbutz, por exemplo, é um modelo onde família nuclear não existe. São modelos grupais, nas crianças estarem num lugar comum e terem relações com adultos múltiplos, e não só com a família nuclear. Mas isso, obviamente, não é um modelo maioritário, claro. O Adriano Santos, ele tinha comentado, ele falou que ouviu dizer que o projeto não prevê a cura de ninguém, mas sim que possa haver um acompanhamento psicológico do homossexual, caso este queira. Bom, então pode haver um acompanhamento psicológico do heterossexual, caso este queira, né? Exatamente. Na mesma, assim. Então, no fim, né, é um projeto que é discriminatório, de qualquer forma, apoiado, não sei como apoiado na psicologia ou na tentativa, mas, aliás, sei como sim, até a Ana, acho que foi você, né, Ana, que falou que o pastor era psicólogo também, né, o que queria fazer a aprovação do projeto-lei, né, tá bom, é psicólogo e é pastor, assim, bom, mas nem todos os psicólogos pensam da mesma forma, infelizmente, né. Eu acho que, né, existem aí psicólogos e psicanalistas e psicólogos analíticos que também são religiosos, têm sua religião e é pastor ou não é pastor. Agora, assim como também existem, como eu, psiquiatra, psicanalista. Agora, são pontos de vista completamente diferentes. Uma coisa é a visão psiquiátrica de algumas condições, outra coisa é o ponto de vista analítico, né? E a psicologia e a psicanálise ficou durante muito tempo, se absteve de tecer algum tipo de se posicionar em relação a essa questão da homossexualidade, das novas famílias, etc. Hoje, na sociedade brasileira, tem um grupo de psicanalistas que está debruçado sobre essa questão, né? Ela é coordenado pelo Oswaldo Ferreira Leite Neto, né? Onde o Tami, inclusive, fez já duas conferências brilhantes, né? E agora, então, por que você acha que durante tanto tempo houve uma abstenção, ou até nem só uma abstenção, mas também um preconceito na própria instituição da psicanálise e também da psicologia analítica, né? Eu sei que também o Jung, também eu li um texto sobre Jung e homossexualidade, onde pouquíssimo ele dizia sobre o assunto, né? O que você acha sobre isso? Você acha que existe um papel, você falou que não é normativa, a ideia não é moralizar, então a ideia da psicanálise não é colocar lá o que é correto, o que não é correto. Mas, por outro lado, também se abster e deixar a sociedade usar os conceitos da psicologia e da psicanálise como bem entende, não é também uma atitude muito... Eu, pelo menos, não acho que seja uma atitude muito sensata. Diga. Por favor. Não, é só para tentar responder à tua pergunta, Eduardo. Eu acho que essa radicalização de algumas correntes em nome da psicanálise que pretendem definir aquilo que é certo, aquilo que é errado,
é uma evolução histórica da própria teoria psicanalítica, ou seja, na Freud era um debate que era já bem presente na IPA, na sociedade, na Associação Psicanalítica Internacional no tempo de Freud, que era o acesso do analista, do psicanalista homossexual à posição de ser de analista. Ou seja, algumas pessoas diziam que analistas não poderiam ser pessoas homossexuais. É exatamente. Então, Freud dizia bem claramente que isso não era um problema. E que não se tratava de não permitir o acesso à psicanálise a homossexuais e o acesso à posição de psicanalista a uns sujeitos homossexuais. Aliás, por outro lado, teve outros autores como Ernest Jones, como a própria filha de Freud, Anna Freud, e outros autores, Abraham e outros, que eles foram no outro lado, no outro sentido, e desenvolveram essa ideia de que para ter desenvolvido um equilíbrio psíquico, você tem que ter resolvido a posição homossexual, que é uma posição pela qual todos passamos, mas tem que ser resolvida para aceder a uma maturidade. E então, que pessoas que não resolveram isso não podem... primeiro, tem problemas, e segundo, não podem aceder a esse estatuto de psicanalistas. Isso foi desenvolvido por algumas pessoas, mas isso é absolutamente independente da teoria freudiana, e isso é precisamente aquilo que chamava de roupagem, de elementos não analíticos, dos quais a psicanálise, quanto teoria, não pode escapar também. Talvez seja como daqui 50 anos falarem que a psicanálise já falou sobre a cura gay há 50 anos atrás, pós-freudianos, quer dizer, não falamos, né, não achamos que tem cura, mas talvez isso, pegar elementos, né, de uma época em que a gente está discutindo muito sobre isso, né, e falar, nossa, mas a psicologia já acreditou que existia uma cura gay, né? Exatamente. E é interessante você falar isso, porque há boatos que a Anna Freud, a filha do Freud, que era uma das pessoas que achava que analistas não poderiam ser homossexuais, e há boatos de que ela teve uma relação com outra mulher, né? Tem uma historiadora da psicanálise que se chama Elisabeth Rudinesco, e ela precisamente apontava que para Freud e outros colegas dele, isso não tinha nenhum problema, mas isso apresentava problemas para Jones ou para Anna Freud precisamente devido a algumas práticas particulares de Jones e de Anna Freud. Ou seja, Jones... Bom, isso é uma forma só de colocar que, seja o que for, o que falamos de forma leiga ou de forma científica, sempre não escapamos aos nossos próprios inconscientes, sempre estamos falando a partir da nossa posição subjetiva. Agora, dentro do encontro psicanalítico, o que se almeja é que essa minha posição subjetiva, a partir da qual estou falando, estou escutando o outro, não prevaleça, ou seja, não fique se substituindo àquela posição subjetiva do próprio analisante, da própria analisante. Então, quem lê alguma coisa a respeito de algum assunto, também é importante pensar nisso. Pensar quem está falando. Exatamente. E para quem está falando. Exatamente. Isso é, eu acho que é a definição mesmo da psicanálise. Ou seja, psicanálise não se importa na constituição positiva de saberes. Acho que a revolução própria da abordagem de Freud é de ter desenvolvido, de certa forma, o fato que não é o conteúdo do saber que está falado que importa, é a posição a partir da qual se fala e para quem se endereça. Ou seja, isso tanto na postura clínica, quando vem um analisante e diz uma coisa, diz um conteúdo positivo, diz, por exemplo, sei lá, eu estou sofrendo de insônia, estou sofrendo de insônia, e então, a escuta psicanalítica não vai consistir em tentar tratar diretamente essa insônia e responder a esse conteúdo falado, mas vai
tentar saber a partir de que posição essa pessoa está falando e para quem essa fala está dirigida. Ou seja, dar um exemplo muito simplificado, mas uma paciente que precisamente apresentava esse sintoma de insônia e a posição de psicanalista não consiste em dar para ela remédios para ela poder dormir, mas ao longo das sessões ela ficou desenvolvendo os contextos em que ela estava com insônia e ela falou, por exemplo, do fato que começaram essas crises de insônia quando a sogra que tinha tido algum problema médico foi recebida na família, na casa, e que ela quando tinha insônia, o que ficava fazendo? Ficava se ocupando da casa, ficava arrumando a casa às 4 da manhã, ficava se reapropriando algumas coisas que ela se sentiu ameaçada pela presença da sogra. Agora, o meu trabalho como psicanalista não é curar a insônia dela, é tentar saber a partir de que posição ela se está queixando da insônia e para quem está dirigida essa queixa da insônia e acompanhá-la nisso. Mas aí não seria, eu vou entrar em outra discussão muito longa, mas assim, seria diferente de uma visão fenomenológica, né, dessa insônia. Uma visão fenomenológica tenta entender a função dessa insônia, né, no todo, no que aquela pessoa vive. Então, aquela insônia está dizendo o quê? Está levando aquela pessoa para onde? E é uma visão um pouco diferente, né? Por mais que a fenomenologia e a psicanálise sejam intersubjetivas, é uma visão diferente. É uma visão diferente porque a psicanálise faz a hipótese que qualquer efeito visível, consciente, vem de conflitos psíquicos. A fenomenologia não fala de conflitos psíquicos. Fala dos fenômenos. A partir deles mesmos. Exatamente. Né? Exatamente. Entendi. Vamos deixar por aqui, né? Porque se a gente continuar... Claro. Eu já ia defender a psicologia analítica, mas a gente não precisa disso, né? Eu pensei aqui, que ego é esse? Bom, enfim, o Eli, querido, um beijo. Você achou o programa às 15 horas, querido? Um beijo para você. Ele fala o seguinte, pergunta o seguinte: excesso de masturbação pode distanciar a pessoa do sexo oposto? Eu fiz porque é tão provocativo. Esse é o Eli, prazer, esse é o Eli, ele faz perguntas provocativas, ele é ótimo. Excesso de masturbação, qual foi a pergunta de novo, Excesso Eli? de masturbação pode distanciar a pessoa do sexo oposto? Quer dizer, ela ficar se gostando mais do próprio sexo? Camila, eu vou deixar para você essa resposta. Veja, eu não acho que dá para responder de forma geral. Ou seja, excesso de masturbação. Primeiro, o que é excesso de masturbação? O que é o excesso? O que é o excesso? Mas existe definição de excesso. Cientificamente falando, né? Para a medicina existe definição de excesso. Para a gente não. Para a gente não. Já para começar, né, a diferença. Para os psicólogos, psicanalistas, enfim, não existe essa questão do excesso. O que seria excesso para aquela pessoa, né? Exatamente. E acho que vai depender de cada pessoa. Ou seja, que a abordagem psicanalítica é precisamente tentar saber qual é a função dessa masturbação para essa pessoa. Se é que essa pessoa se queixa ou diz sofrer dessa masturbação ou não. E essa função vai ser muito diferente em outra pessoa. Então, não acho que dá para responder excesso de masturbação predispõe para tal sexualidade em vez de tal outra sexualidade. Na verdade, acho que nada externo predispõe, né? Nada externo aproxima ou afasta você da pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto. Né? Não é externo. Não é externo, não é a sua masturbação, nem o seu amigo homossexual ou seu amigo heterossexual, nem sua mãe, nem seu pai, né? Assim, são movimentos de desejo internos que são seus e que vão sendo, enfim, desenvolvidos ou aflorados ou colocados mundo, né? E direcionados para os seus objetos. Né? Eu acho que com isso a gente fecha o programa hoje, né? Assim, não é nada, não é um problema interno, né? Então, se a gente fala, a gente não pode curar a homossexualidade porque ela não é uma doença. Ela não é um problema,
né? Os problemas podem estar em volta da sexualidade daquela pessoa, sim, claro. Quantos problemas a gente tem em volta da nossa sexualidade? Exatamente. Né? Para tentar administrar a questão das pulsões e das regras, das questões externas e até internas, das regras internalizadas, a gente vive em conflito. De diversas formas. Mas nós, psicólogos, não curamos a homossexualidade, nem pretendemos isso. E nem pretendemos curar os conflitos. A gente olha para eles, né? A gente dá conta, entende, compreende, enfim, interpreta, daí cada linha faz como quer, mas porque se a gente cura os conflitos, a gente não tem ação, né? E daí, meu lado teatral também, só a ação onde há conflito, né? Então, enquanto existir conflito, sinal que estamos vivos e ativos e, né, assim, a falta de conflito, ainda não conheci um ser humano vivo que não tenha conflito ou que tenha os seus conflitos curados, né? Acho que o alvo, só para encerrar, eu veria o alvo da psicanálise assim, com respeito aos conflitos, é que todos temos conflitos. Esses conflitos nos levam a repetir algumas posições, algumas posições afetivas, de relações. E essa repetição, às vezes, provoca sofrimento para nós. Então, o alvo da psicanálise é fazer que, em vez dessa repetição a qual eu estou submetido, possam se abrir outras possibilidades, que tenha mais liberdade na forma de resolver os meus conflitos psíquicos, e que não tenha só uma forma que vai ser essa forma que vai se repetir e que vai me alienar totalmente a mim mesmo. Então é isso. É isso aí. Também muito obrigada pela sua participação na Divan. Eu que agradeço muito. Muito obrigada mesmo. Também agradeço muito. Acho que enriqueceu muito o nosso programa. Hoje aprendemos muito e pudemos abrir aí nossos horizontes bastante. Né? Acho que a gente pode ter mais uma aula, né, mais pra frente com o Tami. Eu acho que seria muita coisa a ser dita ainda. Muita coisa a ser dita. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado por me ter convidado. Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. O Web Divan volta sexta-feira que vem, ao vivo, às 15 horas. Espero vocês aqui. Beijos.